povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Para você que já é inscrito, para você que está sempre entrando no canal, muito obrigado pela sua ajuda. Seja bem-vindo mais uma vez. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Compartilha com 1, 2, 3, 5 amigos, joga no grupo da igreja. Não esqueça também de dar o seu like, deixa o seu joinha pra gente, tá bom? E deixe também o seu comentário, porque é muito importante, afinal de contas, esse vídeo é para você. Para você que está entrando a primeira vez, muito bem-vindo, que bom ter você com a gente. Também pode ser seu. Basta você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar também o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? O canal Colégio do Discípulo é o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz, eu congrego no Ministério Boa Esperança, aqui no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo pastor Rodrigo Moreira Lima e presidida pelo pastor Emanuel Silva. Nossa sede fica em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. Nós somos convencionados a CGADB. Nessa igreja, pela graça e misericórdia, eu sirvo como diácono, sou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Por falar em Escola Bíblica Dominical, hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024 da classe dos adultos da revista da CPAD, comentada pelo pastor Silas Queiroz. Esse trimestre estamos trabalhando sobre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Nós estamos na lição de número 3, que será ministrada na maioria das nossas igrejas, no dia 21 de julho de 2024. Temos uma novidade aqui no canal, tá bom? Agora, depois de cada vídeo da pré-aula, tá? Porque aqui nós temos a aula com uma semana de antecedência. Essa lição é a lição da semana que vem, né? E nós já estamos disponibilizando. E agora, depois de cada pré-aula, nós vamos colocar também um questionário em vídeo. Você pode baixar e colocar no grupo da sua igreja, você pode fazer uma dinâmica com os seus alunos, tá bom? Vai lá na descrição, porque também tem link com dinâmicas e subsídios para te ajudar, link também das nossas redes sociais, do grupo no WhatsApp Manual da EBD, e também o link para você baixar a revista do terceiro trimestre, como também o livro de apoio. E juntos vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Queridos, na primeira lição nós fizemos uma introdução do trimestre falando sobre duas importantes mulheres na história de um povo. A lição de número 2 foi uma introdução ao livro de Ruth, lição com título O Livro de Ruth. Essa lição de hoje tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A presente lição tem o propósito de, como ponto de partida da relação de amizade entre Noemi e Ruth, nos ensinar o valor de uma amizade em Deus mediante a maturidade da vida cristã. A história de Ruth e Noemi se contextualiza a partir de uma crise familiar. Desta desabrocha uma linda amizade que terá como resultado o aparecimento do rei Davi, bem como a linhagem do nosso Senhor Jesus no Novo Testamento. Esse entrelaçamento de amor tem tudo a ver com o advento do nosso Salvador. A amizade de Noemi e Ruth não diz respeito apenas a Davi, mas ao aparecimento do Rei Jesus. E esta lição tem como objetivo apresentar a proposta de Noemi, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra e também refletir a respeito da convicção de Ruth, quando ela diz: "O teu Deus é o meu Deus". E para isso temos como texto áureo o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: "Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus". A verdade prática diz que amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. O amor é a palavra-chave dessa lição. O amor é o foco.
E vemos na atitude de Ruth o amor prático, o amor chamado de ágape, que é o amor prático, o amor sacrificial. É a essência de Deus. Deus ele não ama, Deus é amor. E o amor de Deus é um amor sacrificial, visto do ponto de que ele mesmo se sacrificou por amor, conforme João 3,16. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, o amor é um compromisso. E em Gálatas 5,22, a maior evidência do caráter de Cristo formado em nós é o fruto do Espírito. E nós vemos no fruto do Espírito que o amor, ele gera todas essas evidências do fruto do Espírito. Alegria, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, temperança e etc. Essa lição vai nos ajudar a quebrar o preconceito de sogra para com nora, ou até mesmo para com genro. Esse paradigma de que sogra e nora têm que viver em pé de guerra. Nós vamos ver que há possibilidade e há necessidade que nós temos, principalmente no berço evangélico, de termos nora e sogra como amigas, assim como, claro, sogro e genro, ou nora e genro. Sendo assim, vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 8 e do versículo 14 ao 19. Ruth, capítulo 1. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Bom, na lição anterior, na própria leitura bíblica em classe, nós vimos que foi do capítulo 1 ao versículo 5. Então nós vimos todo o pano de fundo, né, antes de Elimeleque e seus filhos morrerem. Agora nós partimos do versículo 6 e nós já vamos ver todo esse pano de fundo. Depois da morte de Elimeleque, Malom e Quilion, que são seus filhos. No versículo 7, mostra que as duas noras vão com ela a caminho de Judá, porém, atendendo à petição da própria sogra Noemi, Orfa, ela vai retornar. Né? Você vê, por exemplo, no versículo 10, que não está inserido aqui, mas no versículo 10, você vê que Orfa, ela também vai a caminho de Judá. É Noemi que dá às duas a opção de retornar para a sua terra. Então, quando a gente vê no versículo 8, é a própria Noemi que interfere nisso. E Orfa, então, vai se apropriar desse direito e vai voltar para a sua terra. Já Ruth escolhe ficar com Noemi, com sua sogra, e mais do que isso a gente vai ver nessa lição, com o Deus de Noemi. Uma dica muito importante para você é: leia e estude o livro de Juízes. O livro de Juízes é o pano de fundo de toda essa história. É o período que isso aconteceu, você viu isso na aula passada. Então estude esse período dos Juízes. Não só leia, mas estude, para você ter uma noção bem mais ampliada desse período histórico onde se passa a vida de Ruth e Noemi, tá bom? A nossa introdução diz: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade.
O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Vai na nossa playlist também, no ano passado, no segundo ou no terceiro trimestre, tratou sobre relacionamentos familiares. E lá na lição que fala sobre o relacionamento de nora e sogra, Ruth e Noemi também foi exemplo. Então, nós já vemos as explicações, agora nós vamos às aplicações, né? Vamos começar então a aplicar as lições do livro de Ruth, né? E assim, o que os seus personagens podem trazer de lições práticas, né, para a nossa vida. O tópico primeiro, a proposta de Noemi, ele vem acompanhado com 3 subtópicos. O primeiro é uma crise em família, o segundo é tirando força da fraqueza, e o terceiro, sem manipulação emocional. Então vamos ver primeiro a proposta de Noemi nessas 3 perspectivas, né? Por que essa proposta de Noemi? Bom, subtópico 1, porque há uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que é doença ou doente, e Quilion, que é definhamento. Perceba, eu citei o nome deles na outra lição, e perceba como que já há indício que eles já tinham algum problema físico, né, de saúde. Então esses casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas moabitas Ruth, que, segundo algumas interpretações, significa amizade, e Orfa pescoço. Considerando a expressão que os homens tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. O próprio nome dele já é um indício disso, né? A vida de Noemi, agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamado de Mara, que é amarga ou amargosa, lá no capítulo 1, no versículo 20. Como eu disse na lição anterior a respeito dos nomes, né? O nome, na cultura hebraica, ele não era dado por acaso. Você vê, por exemplo, quando levam a Arca da Aliança, qual é o nome que é colocado na criança? Icabô, né? O nome daquela criança já estava contando a situação do contexto, né? Levaram a arca, foi-se a glória de Deus. Então o nome ele era colocado de acordo com a circunstância. E quando você vê o nome Malom e Quilion, né, doença e definhamento, subentende-se que provavelmente, isso é muito certo, eles teriam algum problema de saúde, por isso tiveram a morte prematura. Então quando a gente lê o capítulo 1, o versículo 3 e 4, a gente vê que eles ficam em Moabe por 10 anos, e o texto parece, né, afirmar que Elimeleque leva-os para Moabe e que ele morre depois, e antes de Malom e Quilion se casar. Então o chefe da família agora morre, e aqui começa uma crise na família. Perceba que eles fogem de uma crise nacional e acabam indo parar numa crise familiar. Essa mulher chamada Noemi, que significa agradável, ela perde o marido, ela perde os filhos, e ela está numa terra estrangeira, os seus filhos sendo casados com mulheres estrangeiras, porém não lhe deram descendência, senão essa mulher tinha herança nessa terra, mas nem isso Noemi tinha. Então ela é uma estrangeira, sem descendente. A família dessa mulher acabou. Como eu citei, né, na lição anterior, me lembra muito a história do filho pródigo, né? Não é a crise, mas o comportamento no meio da crise. As nossas próprias escolhas, às vezes, nos faz com que entremos em crises, em situações ruins. É o caso de Noemi. Elimeleque que leva ela, mas agora Elimeleque morre. Seus filhos casaram nessa terra, mas agora são mortos. Cabe a ela, então, tomar uma atitude, uma decisão. Nós precisamos saber o nosso comportamento em meio às crises. É o que eu falei, vou repetir. Crises todos têm. Se não estão passando, já passaram. Ou um dia vão passar. Agora, é o nosso comportamento em meio às crises. No versículo 20, ela quer ser chamada de Mara.
de amarga. E ela fala, porque a mão do Todo-Poderoso me atingiu. Ora, quando a gente vê exemplos na Bíblia, o próprio Jó, ele foi fiel a Deus. Porém, ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Porque as crises faz com que tenhamos questionamentos, mas nas crises familiares nós precisamos confiar em Deus e permanecermos fiéis. E nós vamos ver no subtópico 2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, muito bom, tá? Porque tem gente que acha que é crente, não passa por crise, né? Ele não vai nem subir para o céu, né? Ele já está vivendo o céu na terra. Estão sujeitos a dias maus. Eclesiastes 7,14, né? O sábio Salomão, ele diz que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então, a diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Em Efésios 6,13, fala que nós temos uma armadura de Deus. E essa armadura, se você tem uma armadura, se o apóstolo fala que nós temos uma armadura, obviamente que é para ser usada em dia de guerra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Então a armadura de Deus é para resistir exatamente aos dias maus. E o comentarista também cita aqui, quem não lembra, em Mateus, no capítulo 7, do 24 ao 27, quando Jesus ele fala daquele que tem a casa edificada na rocha e aquele que tem a casa edificada na areia. Aquele que tem a casa edificada na rocha, ele permanece firme. E é interessante a gente ver quem é esse que tem a casa edificada na rocha. É só ler o início do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. O homem que lê e pratica a palavra de Deus, ele é semelhante a um homem prudente, que edifica sua casa na rocha. Então nós estaremos firmes, nos dias maus, quando a palavra de Deus for o nosso alicerce. O próprio Jesus venceu Satanás no deserto usando a palavra de Deus. Então Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração, se fazendo, querendo piedade alheia ou se fazendo de miserável para conseguir algo em troca. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, lá em Ruth 1, 6 e 7, ela se levantou. Olha como é que parece com o filho pródigo. Com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. E quando o autor aos Hebreus, lá na Galeria da Fé, ele fala no versículo 34 que estes apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tudo isso pela fé. Então é a mesma fé que faz com que Noemi tire força da fraqueza. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. O sábio Salomão, ele faz uma reflexão em Provérbios 24:10, aonde ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então, é no dia da angústia que Noemi se mostra forte. Então, dentro do cenário caótico, Noemi ouve que há provisão de novo lá em Belém. Ela ouve que Deus, no capítulo 1, versículo 6, ela ouve que Deus voltou a abençoar Belém. O que ela faz então? Ela decide tomar uma atitude. Mesmo nesse cenário, ela encontra força, ela acha uma solução e ela se levanta e age. Então, é você tirar a força da fraqueza. Noemi podia piorar, sabendo que ela está nessa situação, sem marido, sem filho, numa terra estranha. Ela mesma já havia declarado: o Senhor Deus me pesou a mão. E agora saber que Deus está abençoando o povo dela e ela não pode fazer nada. Mas não, ela enxerga uma luz no fim do túnel. Então veja que a fé dela continua latente.
Ela crê que o Deus dela está abençoando Belém, e se ela for para Belém, Deus vai abençoar ela. Então ela se levanta, em meio à fraqueza ela se faz forte, ela decide agir, mesmo em meio às adversidades. Então é necessário, em meio às crises familiares, em meio às crises, né, na nossa vida, que nós tenhamos força para agir, que possamos encontrar força na fraqueza. E o subtópico 3, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidem prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viajar. Noemi decidiu liberá-las, para que voltassem à casa dos pais. Isso está no capítulo 1, 7 ao 8. E no capítulo 2, versículo 11, é Boaz que declara que alguém contou isso para ele, né? Como ela decidiu largar tudo para ir atrás da sogra e ajudar a sogra. Então, mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e construírem família. A própria Noemi manda elas voltar para isso, né? Capítulo 1, do 8 ao 13. Noemi assumiu uma condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, pois a manipulação emocional é sutil, costuma se manifestar desde a infância. Provérbios 20, versículo 11, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, o pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então, é muito bom o que o comentarista está frisando aqui. Por quê? Porque a Noemi, ela tem duas noras abaladas emocionalmente, né? Poderia se valer disso, né? Mas ela não se vitimiza. Ela não usa a situação para manipular suas noras. Pelo contrário, a relação delas é tão verdadeira que Noemi dá a oportunidade de ambas voltar para suas próprias casas para reconstruir as suas próprias vidas, né? E Orfa usa do seu direito, né? Que pena, porque não vai ser mais citada, não vai usufruir, não vai gozar das bênçãos que Ruth vai usufruir, né? Então Orfa volta, mas Ruth, ela decide, ela quer, ela escolhe ir com sua sogra Noemi. Então é tudo decisão, sem manipulação e sem vitimismo da parte de Noemi. Então Noemi apresentou toda a sua amargura e tristeza diante da circunstância que se abateu sobre ela. Entretanto, isso não foi capaz de fazer com que ela aprisionasse emocionalmente suas duas noras. A escolha de Ruth em ficar com a sogra foi de livre e espontânea vontade, jamais por pressão de Noemi. Então essa maturidade emocional de Noemi é uma imagem poderosa do Antigo Testamento a respeito do equilíbrio e maturidade que podemos desenvolver por meio do fruto do Espírito. É lá em Gálatas 5:22, como eu já citei aqui, a maturidade. Do outro lado de Ruth, o domínio próprio. Então, ela não usa o desequilíbrio emocional de suas noras a seu favor. Ela não usa as circunstâncias maus a seu favor. E triste é alguém que cultiva amizades se valendo, né, de manipulação, se vitimizando. Então, a amizade não se conquista com manipulação emocional. A amizade se conquista com quem nós somos, tá? Então, é assim que Noemi cativa Ruth, pelo que ela é, e não por manipulação, por vitimismo. Uma crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. O tópico 2 fala da convicção amorosa de Ruth. Subtópico 1, uma amizade provada e aprovada. Subtópico 2, amizade na adversidade. E subtópico 3, um amor prático. Então, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam.
ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada no versículo 15. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso está no versículo 16. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. No versículo 4, nós vemos a diferença de Ruth e Orfa. Orfa, ela também chora, ela também fica triste. Só que o texto diz que enquanto Orfa chora, Ruth se apega. Então essa é a diferença. O amor de Orfa me parece ser sentimento. E amor não é sentimento. Agora Ruth não. Ruth é um amor sacrificial. É o amor que nós falamos no começo, o amor ágape. É o amor de renúncia. É o amor que não pensa em si mesmo. É o amor altruísta. Agora, por que uma amizade provada? Nem precisava falar, né? Porque, gente, era crise. Um cenário de crise, de fome, de morte. Um cenário de sacrifício, aonde Noemi, para pensar em estar do lado da sogra, ela vai ter que pensar também em deixar tudo. Ir para uma terra estranha. Viver como estrangeira. Ir para uma terra, além de estranha, inimiga. Deixar a própria casa. O versículo 8, a sua sogra manda que elas vão para a casa da mãe delas. Ou seja, ela tinha os seus pais, a sua família, ainda em vida. Então isso também inclui deixar a própria família, a própria casa e ir viver com sua sogra. Olha como que essa amizade está sendo provada, mas ela é aprovada porque venceu tudo isso. É aquela amizade que não barganha, é recíproco, é altruísta. Essa amizade foi provada no fogo, no mais, profundo do que poderia ser provada, e foi aprovada. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Não tinha mais genealogia, não tinha mais família. Na cabeça dela não tinha mais parente. Elas só vão descobrir Boaz, o remidor, lá no capítulo 2, quando elas já estão em Belém. Então, é uma amizade provada e aprovada. E o subtópico 2 fala exatamente sobre isso. Amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu lá em Provérbios 17:17 que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei, do versículo 16 e 17, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Eu gostei que ele terminou com uma pergunta. Então, nessa adversidade nasce uma amizade. Não é pelo que se tem. A verdadeira amizade é pelo que se é. Se fosse pelo ter, essa amizade não deveria ter nascido. Então, a verdadeira amizade não é pelo que se tem. Os maus momentos nos mostram bons amigos. Você já ouviu falar no amigo sombra? É aquele amigo que só aparece nos dias ensolarados. Infelizmente, tem isso. Agora, não procure amizades que querem o que você tem. Cultive amizades que é seu amigo pelo que você é. Esse tem que ser o nível do nosso relacionamento, das nossas amizades. É uma amizade fiel na adversidade. E aqui, mais ainda, é uma amizade que começou na adversidade. Feliz é aquele que encontra um amigo no dia mau, porque esse, meu camarada, esse vai ser seu amigo. Porque uma amizade que começa em dias bons, quem diz que é realmente nosso amigo? Os maus momentos é que vão dizer isso. Agora, essa amizade, além de ser uma amizade na adversidade, é uma amizade, é um amor prático. Subtópico 3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas.
encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas, e estrangeiras também, tá? E as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Você vê ela fazendo isso no capítulo 2, versículo 2, e vê essa instrução lá em Levítico 19, e também Levítico 23 e Deuteronômio 24. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Conforme lá Mateus capítulo 6, o próprio Jesus, no capítulo 6, do 19 ao 21, ele aconselha a não juntar tesouro na terra, vai juntar tesouro no céu. E ele ainda diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. É o que Jesus está ensinando, a não se prender às riquezas. E quando Paulo ensina o jovem Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 6, do 17 ao 19, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicados, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Em Tiago 5, do versículo 1 ao 6, Tiago fala de uma condenação para os ricos que só pensam em si e não repartem a sua riqueza com os mais pobres, os mais necessitados. Então a palavra de Deus sempre traz esse ensinamento, mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Lá em Gênesis 3, 19, Deus declara: do teu suor comerás o teu pão. E 2 Tessalonicenses 3, Paulo diz: se alguém entre vós não quer trabalhar, também não coma. Então a Bíblia, ela sempre ordena com que os ricos repartam, mas que os pobres também trabalhem. Então Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth capítulo 2, a gente vai ver isso mais para frente, Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Em 1 João capítulo 3, versículo 18, nos instrui a não amarmos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor, ele é prático. João capítulo 15, versículo 12 e 13, Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o amor é prático. O amor não é apenas de falar. Repare que o amor de Ruth já começa na prática quando sua sogra Noemi insiste para que Ruth volte até que ela vê que não adiantava insistir. No versículo 18, vendo ela, pois, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Agora, como que ela via isso? Claro, com a prática, com as atitudes de Ruth. Então, Ruth, ela não apenas fala, ela externa esse amor com prática. O versículo 19, assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Ou seja, ela não apenas fala, mas ela age. Ela arruma a sua mala e ela vai junto com a sogra. Então, é um amor prático, não é um amor apenas de promessa ou de expectativa. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. O tópico 3 fala sobre a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Subtópico 1, uma fé fervorosa. Subtópico 2, uma fé que inspira. Subtópico 3, sensibilidade sob liderança. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Capítulo 2, versículo 12, ela faz também essa declaração. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes.
Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo, ou seja, inútil, superficial, dos moabitas, e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Capítulo 3, no versículo 10, o Boaz declara que ela poderia ter ido a um dos jovens, e assim seria um caminho mais fácil. Mas ela manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. 3:11, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então Ruth, ela estava convicta do que queria. Houve uma conversão verdadeira em Ruth. Isso é muito interessante, porque Orfa, no capítulo 1, versículo 15, ela voltou para o seu povo, e o texto dizia aos seus deuses. Agora, Ruth, ela além de dizer o teu povo é meu povo, ela diz o teu Deus é meu Deus. E repare no versículo 16 e 17, se você reparar, o cenário que Ruth enxerga, Ruth não está indo com Noemi esperando nada em troca, esperando que vai ser uma vida boa, agradável. Olha o versículo 16 e 17. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus, o meu Deus. Agora olha o versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. Olha, ela já se converteu ao Deus de Israel. Mas olha só, ela fala de morte. Onde quer que morreres, eu morrerei. Onde quer que tu for sepultado, eu vou ser também. Olha o que ela diz. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela não está enxergando um cenário agradável, bom. Ela não está indo com Noemi porque ela está enxergando tudo perfeito, vai dar tudo certo. Não, ela está enxergando morte. Então, a convicção, a fé e o amor de Ruth faz ela ir com Noemi, mesmo que as circunstâncias sejam ruins. Mesmo não esperando nada bom. É uma fé convicta e uma fé demonstrada em ações. Tiago 2,17, a fé sem obra, ela é morta. Hebreus 11, na galeria da fé, nós vemos que pela fé, cada um fez algo, cada um tomou uma atitude. Então fé, ela é vista com ações, com atitudes. E é isso que Ruth nos mostra. E ela prefere seguir o caminho mais difícil. Ela não foi, como o próprio Boaz vai falar para ela lá no capítulo 3, no versículo 10, bendita seja tu porque não foste entre os mais jovens. Ela não procurou uma vida fácil, ela não procurou se prostituir, ela não procurou um parente mais jovem para ver se casava mais fácil, mas não, ela foi pelo caminho mais difícil. Ela foi como serva, ela foi catar espiga que ficavam para trás. Ela escolheu o caminho mais difícil, mas o caminho de fidelidade à sua sogra e ao Deus de Israel. Então, além de uma fé fervorosa, nós vemos uma fé que inspira. E agora, ao invés de falar de Ruth, eu quero falar de Noemi. Nós vamos ver agora uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a respeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Paulo fala isso a Tito, capítulo 2, do 3 ao 5. Paulo diz, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Você perceba no livro de Ruth que não há relatos de Noemi evangelizando Ruth. É um evangelismo prático. A vida, a fé de Noemi inspira Ruth. Ela influencia tanto a personalidade. Ruth é uma mulher decisiva, é uma mulher firme, é uma mulher resoluta, fiel, amorosa. Boaz chama ela lá na frente de virtuosa. Isso é inspiração da sua sogra, a ponto dela escolher ir com a sua sogra mais do que voltar para a casa de sua mãe. Mas ela também influencia a fé. Quando Noemi insiste para que Ruth volte, a declaração de Ruth no versículo 16, o teu Deus será meu Deus, mostra que ela já estava convertida ao Deus de Israel.
Ela não está se convertendo agora, ela já estava convertida. Então, isso mostra que nós devemos servir de exemplo para os outros. Então, Noemi, apesar de seus amargos desapontamentos, perseverou em sua fé. E isso influenciou a sua nora. Você repare que Noemi ela pediu mais de uma vez para que Ruth voltasse, mas a jovem permaneceu firme. Sua resposta é uma das mais memoráveis promessas de devoção e amor encontrada em toda a literatura. Não me enches ou não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares à noite ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Esta terna amizade humana é similar à de Davi e Jonatas. Jonatas tinha uma amizade tão grande com Davi, a ponto de o próprio pai estar perseguindo Davi e Jonatas colocar sua cabeça também em risco para defender Davi. É uma amizade também que similar à de Cristo e à dos apóstolos, que o próprio Jesus fala em João capítulo 15, que é uma amizade, um amor tão grande, ao ponto de dar a sua própria vida por eles. Além disso, é o reflexo de uma firme decisão religiosa. Ruth estava determinada a abandonar os deuses de Moabe e a tornar-se seguidora do Deus de Israel, juntamente com Noemi. Então ela viu alguma coisa na vida e na fé daqueles israelitas que fez com que ela se aproximasse não apenas deles, mas também do Senhor Jeová. Ela viu algo na vida de Noemi que fez com que ela quisesse também. E ela então faz essa declaração tão firme. Ruth ela foi mudada, inspirada através de Noemi. Esse é o espelho que nós temos que buscar para hoje. São sogras inspirando noras, sendo referências, espelhos. São noras em contrapartida que respeitam sogras e que têm as sogras como referência. E a gente pode puxar para a gente, amigão. Isso aqui é para homem também apanhar. Qual é a minha relação com meu sogro? Qual é a minha relação com meu pastor? Qual é a minha relação com a minha sogra? Então isso aqui serve de exemplo. E a gente vai ver, agora a gente falou de Noemi como um referencial, como alguém que inspira. Agora vamos ver Ruth como a inspirada no sentido de sensibilidade sob liderança, que também é um ponto muito importante. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Paulo ele faz um pedido à igreja de Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. As mulheres tinham grande valia e uma grande importância no ministério de Paulo, sabendo usar esse potencial feminino na obra de Deus. E vai lá na conversa sobre EBD e vê a primeira conversa que eu falei sobre ministério feminino, o que é bíblico, o que não é, o que é bíblico. Pastorado feminino, mulher ensinando, mulher pregando, bispa, apóstola, já tem presbítera. Isso é bíblico. Gente, a mulher tem potencial para ser usado na obra de Deus. E uma liderança com visão vai enxergar isso. Tá? E na conversa sobre EBD de número 3, eu quero falar sobre o feminismo. Tá? Então não perca a próxima conversa sobre EBD, que a gente vai falar sobre o feminismo e sua influência dentro da igreja. Tá? Romanos 16, versículo 12, Paulo fala de Tifrena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Fala de Pérside, que era uma outra que trabalhava no Senhor. E por que não citar no versículo 1 Febe, que serve na igreja, ou seja, uma diaconisa. Quando você vê que esse serve, no grego é diáconos. Então, Febe era uma diaconisa da igreja de Roma. Então, as mulheres desempenham um grande papel na obra de Deus. Agora, trazendo isso, é claro que esse exemplo está sendo pego e aplicado através de Ruth, você perceba que Ruth, ela é jovem, ela vai para uma terra estranha, ela vai ganhar a admiração de Boaz, um chefe dos campos, mas ela vai respeitar sempre a autoridade e a liderança da sogra dela. Então você vê que ela aprende a ser uma mulher de Deus com sua sogra. Ela é inspirada pela sua sogra. E mesmo sendo fiel,
decidida, uma mulher forte, virtuosa, ela se coloca em submissão à sua sogra. Ela respeita a autoridade e liderança da sua sogra. E do capítulo 2 em diante nós vamos ver que Ruth, ela pede permissão à sogra para ir colher as espigas. Ela vai colher as espigas se colocando no lugar de serva. Então nós vemos que é a sua sogra que comanda tudo. É a sua sogra que vai aconselhar para que ela consiga se aproximar de Boaz. É a sua sogra que vai ordenar tudo. E isso vale não só para o sexo feminino, mas para o sexo masculino. Saber respeitar hierarquia, saber respeitar autoridade, liderança, saber ser submisso. Isso vale na família, esposas que não respeitam o esposo, rebeldes, esposas que não respeitam a autoridade e não se submetem ao seu próprio marido, filhos que não se submetem à autoridade dos pais. Isso também vale para o trabalho. Meu irmão, se você no seu trabalho é submisso a alguém, se a sua função está abaixo da de alguém, respeite a função do outro, respeite a autoridade do outro. E também na sua igreja. Respeite a autoridade do seu líder, respeite a autoridade do seu pastor, respeite a autoridade até de quem não tem um cargo acima do teu, mas tem mais experiência que você. É claro que eu sou líder das irmãs, por exemplo. Não é porque a fulaninha tem mais anos do que eu na igreja que ela vai mandar no grupo das irmãs. Não, eu sou a líder. Agora, eu preciso respeitar, eu preciso honrar a experiência daquela pessoa. Então, tudo se faz com respeito. Lucas capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Então, querido, querida, Davi, ungido, respeita a liderança de Saul, que ainda está no trono. Você quer ser um bom líder? Deseja ser um líder um dia? Comece agora sendo um bom liderado. Porque todo bom liderado será um bom líder. Escreva isso, tá bom? A nossa conclusão fala que o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Isso está no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos demos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5,8, Paulo fala que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. E o segundo é a nossa igreja local. Afinal, é um ambiente feito de famílias. E para você ser preparado para a igreja, o apóstolo Paulo diz que primeiro você tem que ser aprovado dentro da sua casa. Porque aquele que não cuida bem da sua própria casa não pode cuidar das coisas de Deus. Bom, a próxima lição nós vamos ver o encontro de Ruth com Boaz. Se Jesus permitir, ele não tiver voltado, eu espero você até as próximas lições, espero ter contribuído com mais essa lição. Deus abençoe sua vida, um abraço, fique na paz.